abençoe sua vida. Que bom que você está aqui. Que bom que você veio hoje celebrar o Senhor. Nós estamos no primeiro domingo do mês. Primeiro domingo do mês. E nesse primeiro domingo do mês, nós celebramos a ceia do Senhor. E nós estamos aqui para oferecermos a primícia ao nosso Pai. Quando eu mandei um convite hoje na minha lista de transmissão para essa celebração, eu disse que é um privilégio começarmos a semana na presença do Pai. É uma honra começarmos a semana. Preste atenção sempre, quando você oferece a Deus as primícias, como que isso impacta na sua vida. Quando você oferece a Deus a primícia do seu tempo, como que isso impacta na sua vida? Quando você oferece a primícia dos seus recursos, como isso impacta na sua vida? Qual é o impacto quando você oferece a primícia a Deus? Quando eu ofereço a primícia a Deus, eu estou reconhecendo que é Deus que merece o meu melhor. Olha para cá. Quando eu ofereço a primícia a Deus, olha para cá. Quando você oferece a primícia do seu tempo a Deus, você está dizendo, você merece o melhor do meu tempo. Quando você oferece a primícia a Deus dos seus recursos, você está dizendo, eu reconheço que é o Senhor que é o provedor da minha vida. Tudo que você oferece de primícia a Deus é um ato de reconhecimento do favor de Deus sobre sua vida. Esteja atento para você perceber que isso traz de impacto sobre você, sobre tudo aquilo que Deus faz na sua vida. E hoje eu estou com um pouco de tempo para poder ministrar para você. E restou pouco tempo hoje. E eu vou ver se eu consigo compartilhar com você a palavra que Deus colocou no meu coração. Completamente. Nós estamos na quaresma, refletindo sobre o poder da entrega de Jesus. Essa já é a quinta mensagem desse período. Estamos celebrando 40 dias da jornada sacrificial de Jesus. Lucas capítulo 22, versos 19 a 20 diz: tomando o pão, deu graças e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. Cristianismo é entrega. E essa entrega começa de tudo aquilo que Cristo fez por nós. Jesus só nasceu nesse mundo. Jesus só viveu nesse mundo para se entregar. Não foi para outro propósito. Se você não viu as mensagens anteriores, eu quero convidar você para ir no nosso canal do YouTube. Estão todas lá. E hoje, então, eu convido você para irmos na mensagem de hoje, cujo tema é o Calvário e a morte de Jesus. O Calvário e a morte de Jesus. Nosso texto base está em Marcos capítulo 15, versículo 1 ao versículo 47, mas eu não farei a leitura de todo o texto. O texto que apenas dessa
dessa passagem que eu vou ler é o texto de Marcos, capítulo 15, versículo 1. Mas antes de lermos esse texto, eu queria situar você nessa passagem. Queria levar você a esse lugar. Depois do relato da negação de Pedro, o evangelista Marcos, que escreveu o livro do Evangelho de Marcos, ele se volta para Jesus e se volta para o que aconteceu no julgamento de Jesus. A oscilação de Pilatos sobre a pressão se encaixa muito bem com o que se sabe dele, com base em fontes históricas. O texto de Marcos 15, ele começa com a seguinte afirmação: de manhã bem cedo, os chefes dos sacerdotes, como os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio, chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram-no e entregaram a Pilatos. Vamos compreender o contexto histórico desses fatos. Naquela época, os judeus, à semelhança de outros povos subjugados pelo Império Romano, eles tinham alguma certa liberdade no que se tratava da autogestão e, obviamente, as leis locais, elas estavam subordinadas às leis romanas. Essa certa liberdade, ela ficou conhecida como a história nomeou de Pax Romana. No entanto, somente o cidadão romano, ele tinha acesso às cortes romanas. Assim, na Judéia e na Galiléia, a maioria das disputas civis e das disputas religiosas eram resolvidas na corte judaica, não era na corte romana. Entretanto, o sinédrio, ele não tinha a autoridade de executar o condenado. Por isso, Jesus é enviado pelo sinédrio sobre a proteção da guarda para a fortaleza chamada Antônia, a fim de comparecer diante de Pilatos, governador romano. Ele foi levado à corte romana, porque só a corte romana podia julgá-lo, podia condená-lo. Sendo assim, Jesus então ele é levado pelo sinédrio até Pilatos, mas Pilatos não deseja assumir a responsabilidade por isso. Principalmente depois que ele é advertido pela sua esposa, que através de um sonho tem a revelação de quem é Jesus, e ela então adverte Pilatos para não se envolver nessa causa do justo Jesus. Ele tenta então, Pilatos, enviar Jesus a Herodes Antipas. Herodes até o recebe, mas ele resolve devolver o problema para Pilatos. E Jesus então volta para Pilatos tomar a decisão final e então promover o andamento da execução de Jesus. Essa história culmina então na crucificação. E logo após, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Às 3 horas, Jesus morre, dá o último suspiro. E quando ele suspira, o véu do templo é rasgado de alto a baixo. Tempos depois, horas depois, José de Arimateia, ele pega o corpo de Jesus, enrola em um lençol de linho e sepulta Jesus no sepulcro novo. Toda essa história, esse contexto que eu trago para você aqui, é para chamar a sua atenção para olhar o que eu quero dizer agora.
São muitos e são belos os aprendizados sobre a morte e a vida de Jesus. Esses aprendizados, eles dizem respeito à essência do cristianismo. Tudo que Jesus viveu, tudo que Jesus fez, todo o processo que Jesus passou, é a essência do cristianismo. E a essência do cristianismo, preste atenção, é a essência da sua fé. É a essência da minha identidade como cristão. Diante disso, eu faço uma pergunta. Meu propósito é respondê-la hoje. O que precisamos aprender com a morte, com a vida de Jesus? Dentre muitos ensinamentos, eu não tenho possibilidade de esgotá-los aqui. Nós estamos pegando apenas um recorte dos 40 dias entre a morte e a ressurreição. Melhor, entre a morte e o Pentecostes, a Páscoa. É só um recorte. E quantas lições nós já aprendemos aqui? E hoje então, eu quero convidar você para olharmos sobre as lições que a vida de Jesus nos revela. E em primeiro lugar, a vida e a morte de Jesus Cristo nos revela, em primeiro lugar, que o amor de Deus moveu Jesus até a cruz. O amor de Deus que move Jesus até a cruz. Marcos capítulo 15, versículo 4 a 5, nos diz assim: então Pilatos lhe perguntou novamente: você não vai responder? Veja quantas coisas o estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada. E Pilatos ficou impressionado. Bem, Jesus Cristo, ele decidiu não responder nada. Por quê? Essa é a pergunta. Bem, Pilatos estava à procura de uma justificativa para não ter que crucificar uma pessoa inocente. Ele sabia que Jesus era inocente. Aquele era o momento de Jesus apresentar argumentos e sair daquela situação. Mas ele resolve não dizer nada. Até Pilatos fica impressionado. Jesus, ele vai na contramão completamente. Mas a pergunta é por que ele agiu assim? E a resposta a essa pergunta ela é incrível e maravilhosa. Jesus agiu assim para nos ensinar a maior lição que nós podemos tirar de tudo que Jesus Cristo fez, foi que ele agiu por amor e voluntariamente. A maior lição que nós podemos tirar de tudo isso é que Jesus Cristo não foi uma vítima do Império Romano. Jesus, ele não foi uma vítima de uma injustiça terrena. Mas ele, de forma soberana e livre, manifestou a graça maravilhosa e a graça poderosa de Deus e o seu amor incondicional por mim e por você. Ele decidiu fazer isso por amor. Ele decidiu não justificar por amor. Ele decidiu seguir em frente por amor. Ele decidiu enfrentar as dores que ele estava enfrentando por amor. Por amor a mim e por amor a você. João capítulo 10, verso 17 e 18, diz assim:
Por isso é que meu Pai me ama. Fala-se Jesus. Porque eu dou a minha vida para retomá-la. O verso 18 ele diz: ninguém atira de mim, mas eu dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Essa ordem eu recebi do meu Pai. O que moveu Jesus foi o propósito de um sacrifício voluntário, um sacrifício firmado no amor. A causa da morte foi o amor. A causa da entrega foi o amor. Jesus Cristo foi puramente movido pelo amor. João 3,16, considerado o coração da Bíblia, nos diz: porque Deus tanto amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é o presente de amor de Deus para mim e para você. Como diz a canção que já cantamos tantas vezes, Ele me ama. Você pode dizer comigo? Ele me ama. Com consciência, Ele me ama. Essa é a verdade da cruz. Essa é a verdade comprovada e imutável do sacrifício que Ele sofre sobre a cruz, por mim e por você. Jesus Cristo, Ele estava no governo de tudo, em todo o tempo. Jesus Cristo sabia pelo que morrer. Marcos capítulo 10, verso 45, o texto que nós estamos pensando sobre ele hoje nos diz: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. Jesus caminhou para a cruz, consciente do que Ele estava fazendo por mim e por você. Ele foi movido pelo amor. Certa vez, o matemático, físico, filósofo, engenheiro e inventor Arquimedes declarou: dá-me uma alavanca e um ponto de apoio e levantarei o mundo. A alavanca foi a cruz e o ponto de apoio foi o amor de Deus por você. O mundo, ele foi transformado radicalmente pela manifestação dos céus, pela manifestação do amor, pela graça irresistível e maravilhosa dele na nossa vida. Essa foi a alavanca que moveu o mundo até Deus, o amor. Eu queria dizer para você uma coisa. E a minha oração que eu fiz antes de vir para cá foi que quando eu falasse isso aqui, isso nunca mais saísse do seu coração. Você é uma pessoa amada por Deus. Você é uma pessoa amada por Deus. Se veja assim, se enxerga assim, se perceba assim, e se aproprie disso. Isso é sobre o valor que Deus deu a você. Eu estava preparando essa mensagem, eu estava pensando uma coisa: como é que o ser humano é capaz de deixar entrar no seu coração, na sua cabeça, que ele não tem valor algum, diante da maior prova de amor que já existiu nessa terra, de Jesus parar numa cruz e morrer no seu lugar. Como é capaz de pensar que você não tem valor? Com a decisão de amar que Jesus tomou sobre você. Como você pode pensar que você não é amado, se Jesus se sacrificou por você?
Se veja assim, como alguém amado por Deus, que se aproprie disso. A Bíblia diz: aquele que não mesmo poupou o seu filho, não fará mais por vocês? Quer saber o seu valor? Olhe para a cruz. Quer saber o valor que você tem? Olhe para lá. Olhe para o sacrifício de Jesus em seu lugar. Quando vier desconfiança do seu valor, lembre-se o quanto você foi amado na cruz. Pessoas podem não se importar com você, pessoas podem até mesmo não te dar o devido valor, mas Jesus te ama. Isso é um fato comprovado na cruz. É fato. Não é uma possibilidade. Não é uma imaginação. É fato. Ele me ama. Ninguém morre por alguém se não for por amor. A primeira coisa que o Calvário, que a morte de Jesus me ensina, é que o amor de Deus moveu Jesus na cruz. Segundo, o Calvário, a vida e a morte de Jesus me ensina a obediência é o caminho para a redenção. Obediência é o caminho para a redenção. Marcos capítulo 15, versículo 19 a 20 diz: batiam-lhe na cabeça com uma vara e o cuspiam nele. Ajoelhavam-se e lhe prestavam adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe um manto de púrpura e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Aqui, nesse momento, vimos como esse dia foi difícil para Jesus. Ele foi humilhado, terrivelmente afligido pela maldade dos homens. Mas ele foi obediente até a morte. Morte de cruz, diz a palavra. Ele é o nosso modelo de obediência. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Filipenses, afirma assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente. Obediente até a morte. Morte de cruz. Sabe o que Paulo está me ensinando? Sabe o que Paulo está ensinando a mim e a você? Ele está nos chamando para olharmos para a atitude de Jesus na cruz e aprendermos que a essência do cristianismo é sobre obediência. Que a essência do cristianismo é sobre negar a si mesmo. Que a essência do cristianismo é se submeter à vontade do Pai. Essa é a atitude que Jesus espera de nós, como cristãos, como pequenos cristos aqui na terra. Por quê? Porque foi essa mesma atitude dele. Pessoas que não estão cheias de si, que não estão apegadas de si mesmo, mas que estão dispostas a fazer a vontade do Pai. Eu vou repetir. A atitude que Jesus espera de mim, que espera de você, é que nós sejamos pessoas que não sejam cheias de si. É que nós sejamos pessoas que não sejamos apegadas de nós mesmos. É que nós sejamos pessoas dispostas, deixa eu te falar, a fazer a
vontade do Pai. Lucas 22, 42, nesse momento do processo da Via Crucis, Jesus declara: Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. É nesse momento que eu espero você de joelho, dizendo ao Senhor: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Mas no mundo autocentrado, hedonista, esse corte na carne dói demais, não é? No mundo altamente narcisista, declarar uma coisa dessa é um traje, não é não? Jesus decide obedecer. Que eu e você devemos aprender com isso. O foco não é na nossa vontade. O foco é na vontade do Pai. Qual é a oração que você mais conhece? Como é que diz lá o negócio? Logo no início dele. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra, como é feita no céu. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é feita a vontade de Deus no céu? A vontade Deus do céu é feito em completa obediência. Nós somos considerados um país cristão, que temos como maior costume orarmos ao Pai Nosso. Mas diante do que eu estou compartilhando com você hoje, você não acha que é uma tremenda de uma hipocrisia? Domingo passado eu disse que a rendição não é apenas estar de joelho, mas haver um coração rendido. E hoje eu quero dizer para você que a rendição é ter a vontade rendida. É essa a questão do cristianismo. Quando alguém é capaz de declarar: seja feita a tua vontade, esse alguém eu quero que você preste atenção nisso. Esse alguém chegou no nível mais profundo de confiança em Deus. Vou repetir. Quando alguém é capaz, de coração rendido, declarar: seja feita a tua vontade, ele chegou no nível mais profundo de confiança em Deus. Sabe por que Jesus foi obediente? Porque ele confiava no Pai. Ele sabia quem era o Pai. Sabia do propósito do Pai. Sabia da vontade do Pai. Jesus Cristo obedeceu e obedeceu até a morte. A obediência de Jesus redimiu toda a humanidade. Deixa eu te contar uma coisa. Olha para cá. Eu, você e eu somos frutos da obediência de Jesus. Eu sou fruto da obediência de Jesus. Qual?
sei para você, mas para mim isso é incrível. Gostaria que você se atentasse nisso. O que a palavra de Deus nos diz em Mateus 7:21. Olha, por favor, esse texto. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Você entendeu esse versículo agora? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará nos céus, mas entrará no céu aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Eu tenho que te fazer uma pergunta agora. Onde é que você não está cumprindo a vontade de Deus na sua vida? Em que é que você não está cumprindo a vontade de Deus na sua vida? Eu quero convidar você hoje a viver um cristianismo genuíno. Não é um cristianismo coach que está lotando igrejas no mundo. É nesses lugares onde o humanismo está tomando de conta da vida das pessoas completamente. E elas estão se tornando pessoas como nos tempos de Jesus, onde Jesus alertou pessoas que estão dizendo: bendito é o que vem em nome do Senhor, mas o coração está distante de mim. Porque o evangelho da cruz, o evangelho do sacrifício de Jesus, é o evangelho que nos chama a submeter-se à vontade do Pai. Leve isso a sério. Se eu posso te fazer um apelo ridículo, leve isso a sério. Por que ridículo, pastor? Porque eu não deveria fazer um apelo desse com alguém que tem consciência de que Cristo fez por ele. Não precisa fazer um apelo desse. Não é possível. Depois de ver a palavra de Deus dizendo: vai entrar no reino de Deus aquele que faz a vontade do Pai. Não é quem diz Senhor, Senhor. Eu me lembro da minha mãe na fé, a pastora Gilda, nos ensinar que no céu nós vamos ter muita surpresa. Não é sobre a nossa vontade, é sobre a nossa obediência. Vou repetir, não é sobre a nossa vontade, é sobre a obediência. A nossa obediência é sobre a nossa entrega a Ele. Tenho mais 2 minutos. A vida e a morte de Jesus nos revelam que a decisão por Jesus tem impacto eterno para todos. Marcos capítulo 15, versículo 26 e 27 diz: com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda, e cumpriu-se a escritura que diz: ele foi contado entre os transgressores. No contexto do Antigo Testamento, contar com os transgressores significa ser associado a pecadores. Historicamente, Jesus foi crucificado entre 2 ladrões, cumprindo assim a profecia de forma literal, que se encontra em Lucas 23, 32 e 33. Do ponto de vista teológico, o que isso significa? Essa identificação com os pecadores tem um significado mais profundo
profundo do que você imagina. Do ponto de vista teológico, Jesus, que não tinha pecado, segundo Coríntios 5:21, assumiu o lugar dos pecadores, sofrendo o castigo que lhes era devido. Essa identificação revela também o caráter redentor do sacrifício de Cristo. Ele foi tratado como pecador, para que os pecadores fossem tratados como justos. Vou repetir. Ele foi tratado como pecador, para que eu e você fôssemos tratados como justos. Como não amá-lo? Como não confiar nele? Como não servi-lo? Veja só como Lucas narra o diálogo entre Jesus e os ladrões. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando na mesma sentença, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu mal nenhum. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares em teu reino. Jesus respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Eu quero que você entenda isso. Uma vida inteira de erros pode ser mudada e transformada por uma entrega verdadeira e completa a Jesus. Uma vida inteira de erros é completamente transformada quando se entrega a Jesus. Léo Bigger disse assim: deixe que Deus molde a sua vida e não permita que a vida o deforme. Deixe que Deus molde a sua vida e não permita que a vida te deforme. Você não está longe. Você não está tão longe que a mão de Jesus Cristo não te alcance. É sobre mim e sobre você. Você não está tão afundado no pecado. Você não está tão perdido ou mal que a graça de Jesus não seja capaz de te alcançar. Isso é o Evangelho. Não há um lugar que a graça não vá. E não há um lugar que ela indo, ela não transforma. Ela não ressignifica. Ela não reconfigura. João 1:12-13 diz: contudo, aos que me receberam, aos que crerem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Foi por amor. Fica comigo, foi por amor. Ele decidiu nos tornar filhos por amor. Ele viveu e morreu por nós por amor, para nos dar identidade, para nos dar destino, para nos dar propósito. Ele morreu para nos
dar identidade. Qual identidade Ele nos dá? Primeiro, a identidade de filho de Deus. Segundo, a identidade de discípulo de Jesus. Terceiro, a identidade de servo do Senhor. Quarto, a identidade de adorador verdadeiro. Quinto, a identidade de ovelha do bom pastor. Mas Ele morreu para nos dar destino. E qual é o destino? A eternidade. Eternidade significa lugar eterno e pleno da presença de Deus. É sobre o céu. É sobre a eternidade. Ele morreu para nos dar propósito. Propósito de fazer novos discípulos. Como nós carregamos na nossa identidade bem-viver, que baseia-se o nome na história do filho pródigo, para nos lembrar quem nós éramos: perdidos, maltrapilhos, estávamos fétidos, sujos, magérrimos. O que Ele fez por nós? Ele nos acolheu, trocou nossas vestes, colocou um anel no dedo, deu-nos sandálias aos pés para nos dizer: você não é escravo, você é filho. E preparou uma mesa para a gente ter comunhão com Ele. Para lembrar quem nós éramos, para lembrar o que Ele fez, para nos mostrar o nosso propósito. Que Ele nos chamou para sermos instrumentos da vida daqueles que estão perdidos, velhos, distantes, maltrapilhos e afastados da mesma palavra. Como o tempo não nos permite, fica dois princípios. Eu só vou tocar neles: o Calvário e a morte de Jesus nos revela o acesso direto para Deus. Está disponível para todos. E a fé está disponível para todos que creem. Amém. O que você vai fazer com isso? Porque se eu ouço isso aqui, e isso não muda na minha vida, tem alguma coisa errada com o meu cristianismo. Se eu ouço isso aqui e eu continuo me desvalorizando, se eu ouço aqui e eu continuo centrado só na minha vontade, se eu ouço isso aqui e eu continuo desobedecendo, o que adianta caminhar com Jesus? Eu queria te fazer uma pergunta hoje. O tempo que você tem de cristão é capaz de revelar o quanto sua vida foi transformada pelo Evangelho? O que é ser cristão? Ser cristão é ser um pequeno Cristo aqui na terra. Minha oração hoje, pelo menos uma coisa, você se aproprie. Você se aproprie do desejo de viver sob a vontade de Deus. Porque Ele morreu para tirar isso. Ele não colocou nada por amor a você. E é assim que eu te convido hoje para a mesa. Paulo escreve a Coríntios, capítulo 11, falando da Santa Ceia do Senhor. Ele disse assim:
que aquele que se assenta à mesa entenda e discerne na mesa, para que não tenha juízo sobre si. E discernir a mesa significa entender que Cristo fez isso. Esse é o memorial. É para eu e você lembrar quanto nós somos amados por Ele. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se